Vou te falar um negócio, viu? O Lucas, ele tá aí no Rio de Janeiro? Não, né, ô Cláudio? Ele acompanha, ele viaja com a delegação ou não? Normalmente viaja. Viaja, né? Ele tá aqui, sim, no Rio de Janeiro, e ele sempre tá, né? Nos jogos, nos treinos, ele é bem inserido na comissão técnica. Então, assim, é um técnico interino que conhece todo mundo, os jogadores conhecem ele. Então é uma transição pouco traumática, podemos dizer assim, para um jogo do fim de semana, tanto que quando tem alguma queda de treinador, demissão ou saída, sempre é o Lucas Gonçalves que assume. Então é sempre o plano A da diretoria aí quando tem uma saída de treinador, e nada mais natural, né, Álvaro, na última rodada do campeonato. Ninguém vai assumir o time na última rodada. Então é o Lucas Gonçalves no domingo, e depois o Galo vai ter aí tempo para definir, porque aí depois de domingo é férias para os jogadores, e aí já é definição para 2025. Boa sorte pro Lucas Gonçalves, que ele consiga uma vitória no próximo domingo, que o Atlético encerre o ano com uma vitória, né? Em cima do Atlético do Paraná, vencendo o jogo, o Atlético está classificado para a Copa Sul-Americana do próximo ano. Aí é repensar todo o elenco, repensar a comissão técnica, o que ele vai fazer daqui para frente. É bom lembrar também, porque senão a gente fica, é muito fácil a gente fazer análise e crucificar os outros depois que tudo acontece. O Milito, no Campeonato Brasileiro, quando começou o Campeonato Nacional, o Atlético fez alguns bons jogos pela Copa do Brasil, pela Copa Libertadores, e nós estávamos também encantados com o Milito. Não encantado com o Milito ao ponto de achar que ele era o suprassumo, que ele era o melhor do mundo, mas o Milito não tinha, no começo do trabalho dele no Atlético, as críticas que ele está tendo agora, porque senão vai dar a impressão que a diretoria contratou errado. Falou, contratou errado agora que vocês estão sabendo dos resultados aí. Porque no começo ninguém falava isso, ou falava. É que o trabalho do Filipão era muito ruim, né? Muito ruim. A gente destacou aqui que não seria nenhuma injustiça se o América tivesse se classificado para a final do Mineiro e não o Atlético. Tomou um sufoco no segundo jogo lá no Indepa, né? Foi uma coisa maluca. O Milito entra e o time começa a correr mais, né? Com mais disposição, com mais, sabe, com mais vontade. Ele até dava algumas determinações para alguns jogadores, mesmo mais veteranos, como o caso do Hulk. Ele queria que o Hulk voltasse, daí ele começou a tirar o Hulk todos os jogos, mas o time tinha uma intensidade muito diferente daquela do Felipão. E mais, né? Em 2 jogos ele consegue o título em cima do rival. Mas é o Campeonato Mineiro. Mas a rivalidade, ela sobrepõe ao Campeonato Estadual. Verdade. Né? E ali era um momento em que o adversário tava bem, tava eufórico e tal, tanto que o Cruzeiro decidiu como mandante o jogo, empatou o primeiro jogo na Arena MRV 2-2, jogava pelo empate no Mineirão, fez 1-0 no Mineirão, jogando pelo empate, naquela oportunidade que eu destaquei aqui, que o Milito saiu jogando com 3 volantes, mais o Zaratio. 3 volantes mais o Zaratio, o Batalha era um dos volantes. Aí o Cruzeiro faz 1-0 e depois o Galo consegue a virada. Então, você já estrear assim, né, com título em cima do rival, de virada na casa do rival, isso evidentemente que, sabe, dá uma moral, dá um ânimo, né? E a coisa ali começou a caminhar, pegou o Caracas na Libertadores da Venezuela, que foi o pior time, isso aí em pontuação, né, da Libertadores, conseguiu ali alguns bons resultados e tal, e aí a torcida comprou a briga. Não, é esse o treinador, esse é o melhor. Mas, assim, essa convicção que a torcida, que é emoção, e eu não tô aqui pra julgar a torcida, não sou comentarista de torcida, que é natural que ela se emocione, o Milito não sabia. Porque era o primeiro time grande que o Milito pegou. Primeiro desafio desse nível que o Milito teve, primeiro jogador desse porte que ele tinha, né? Tanto que foi o primeiro título que ele conquistou. Então o Milito pode ser que ele seja um bom treinador. Ele é jovem, inteligente, ele já conseguiu refazer alguns dos pensamentos dele, da chegada dele para os jogos decisivos das Copas, que ele mas ele não é esse treinador que a torcida achou que ele era. Ele nunca foi. Mas de qualquer maneira, no começo foi impactante por isso, porque o Filipão era um time realmente um time que assim, que você não conseguia assistir, uma nhaca danada, e quando ele chega ele põe intensidade e os resultados acontecem, principalmente o título de campeão mineiro. Cláudio Rezende está em São Januário, onde o Atlético perdeu para o Vasco por 2-0, trouxe em primeira mão
a informação de que Gabriel Milito não é mais técnico do Atlético. O Lucas Gonçalves, que é o técnico interino do Atlético, né? Já é da comissão técnica atleticana. Ele vai comandar o Atlético no jogo de domingo contra o Furacão pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético ainda corre risco de rebaixamento. O Atlético precisa de um ponto para se safar, né? Precisa dos jogos de amanhã, tudo bem, mas o Atlético tem que se safar desse rebaixamento. E mais do que isso, vencendo o jogo depende somente do Atlético, porque o adversário será o Furacão no próximo domingo. Vencendo o jogo, o Atlético não só escapa, como vai para as Copas Sul-Americana. Então, o Atlético também, outra informação trazida pelo nosso Cláudio Rezende. O Atlético está trabalhando com seu departamento jurídico para conseguir o efeito suspensivo e ter a sua torcida diante do Furacão no próximo domingo. Ter a torcida dele diante do Furacão. Se esse efeito suspensivo vai ser concedido ao Atlético ou não, quanto que a gente vai ter uma resposta, Cláudio Rezende? Daqui a pouco o Cláudio Rezende responde. Você tem essa informação, ô Ale? Não, acho que é uma tentativa aí de nos próximos dias conseguir esse efeito suspensivo. E só para ilustrar o que você está falando, o Bragantino tem 38 pontos, é o 18º, né? Ele vai disputar 6 pontos ainda. É que ele vai jogar com o Furacão fora de casa, para começar por aí, né? Então, o Bragantino, ele pode chegar a 44 pontos, e se isso acontecer, e o Atlético perder na última rodada, ele empata com o Atlético em número de pontos, mas vai ter uma vitória a mais. Então, seria o Bragantino. O Criciúma só pode chegar até 41, né? Só que ainda falta uma vaga, e o Fluminense tem mais 6 pontos de disputa e tem 40 pontos. Então ele pode chegar a 46. Então por isso que você ressaltou que o Atlético precisa pelo menos de um ponto. Agora, se o Bragantino perde amanhã pro Furacão, que eu acho que vai acontecer, aí acabou. Aí vai brigar com o Furacão na última rodada, na Arena MRV, pela vitória para ir para a Sul-Americana. E o Furacão chegaria a 45 pontos, o Atlético tem 44. O empate daria o Furacão. Exato. Ele jogaria por empate em Belo Horizonte. Isso. Então é torcer por um empatezinho do Furacão amanhã, né? Pode ser um O empate já ajuda, porque o Bragantino tem 38, só chegaria vai 39. Ele só vai chegar a 42, não chega o Atlético. O empate tá bom demais. Tá bom? Então vamos começar outra reza agora. Que fase, hein? Que fase, hein? Torcendo pro empate entre Bragantino e Furacão, jogo em Curitiba. Isso, amanhã. O Atlético Paraná joga em Curitiba e depois despede do campeonato jogando fora de casa. Joga contra o Galo na Arena MRV. Sábado à noite a gente tava tomando pra esquecer o que aconteceu e falando, fazer o quê? Vai pra Sul-Americana, né? Não tem o que fazer. Vai pra Sul-Americana. Agora tá rezando pra ir pra Sulamericana. E torcendo pro resultado no meio de semana pra não correr risco de ser rebaixado.